Amém. Bom dia, igreja. Quantos estão felizes com o que Deus está fazendo em nossa vida? Amém? Quantos estão alegres em Cristo aqui? A palavra de Deus não fala, tem um tempo da colheita, tem um tempo da alegria, tem um tempo da tristeza, mas em todo o tempo nós temos que alegrar em Cristo. Amém? Já pôs, a pessoa da projeção está rápido hoje. Transição não produz fruto. Ela revela o fruto que já está sendo formado. Porque nós temos que entender que transição não é uma mudança de fase. Transição, ela não é uma mudança de estação. Transição é uma mudança de comportamento. Transição, ela é uma mudança de mentalidade. A transição, ela não é o começo e ela não é o fim. Ela é o meio aonde você está sendo trabalhado, forjado, moldado para chegar no propósito. Porque muitas vezes nós iniciamos de uma maneira, com um objetivo, com um propósito. Mas durante a caminhada, o Senhor nos forma, nos revela. E no final daquela caminhada nós estamos aprovados. Porque uma coisa é certa. Deus fala pra gente que a gente tem chamado. Quantos têm convicção do seu chamado aqui? Mas eu tenho a convicção que o Senhor não te revelou onde você vai estar. Sabe por quê? Porque é no processo. É na aprovação do processo que o Senhor nos revela aonde nós vamos estar. Porque tem coisa que eu e você não estamos preparados ainda para receber. Tem palavras que nós escutamos, nós não temos entendimento ainda. Por isso que é muito importante a gente pedir ao Senhor, Senhor, traga entendimento. Traga revelação, porque o entendimento humano ele é limitado. Todas as vezes que eu olhar uma situação com os olhos humanos, eu não vou seguir adiante. Mas todas as vezes que eu olhar uma situação, uma circunstância, com os olhos de Cristo, vai haver uma mudança no meu comportamento. Eu coloquei aqui, por que eu escolhi esse tema? Caráter de Cristo sendo formado em nós. Por quê? Porque o fruto não fala os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito. Quer dizer, as características de Jesus em nós. Na transição nós somos formados em Cristo. O que o apóstolo Paulo fala? De em glória nós somos transformados. Eu vou falar isso. Tem aí, Loiane, te passei? Não. É 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, do quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Está entendendo? Gradativamente. Porque no processo, o Senhor vai nos transformando. Por quê? Porque quando eu chego ao final, concluí aquela etapa, eu fui transformada. Vou ser mais parecida com Cristo. Nós confundimos com mudança de estação. Sabe, é muito bom aquela palavra assim, você está numa nova fase. A igreja entrou numa nova estação. E a mentalidade? E o comportamento? Estação, fase não muda. Transição nos faz mais parecido com Cristo. É o que reflete o que Paulo está falando aqui. Por quê, pastora? Chega janeiro, fevereiro, março, abril, estamos igual. Eu conheci uma pessoa, lá na Europa, as estações elas são muito nítidas. Quando chega o outono, ela falava assim para mim, estou numa opressão. Porque quando é outono, 4 horas da tarde, está escuro. Aí você pensa assim, no inverno ela vai melhorar. Chegou o inverno,
Está gelando demais os meus pés. Era uma murmuração. Mas na primavera vai ficar bom. O pólen está me incomodando. Chegou o verão, não estou aguentando o calor. Por quê? Ela não tem o entendimento da estação que ela está vivendo. Ela não foi transformada para desfrutar do tempo que ela está. Quando nós somos transformados, parecendo com Cristo, nós vamos produzir o fruto do Espírito, que é a alegria. Eu posso estar no inverno, mas eu estou alegre, porque eu sou a imagem de Cristo. A transição é para isso. Não é para falar eu conquistei. É para que nós possamos parecer com Cristo. A palavra de Deus em Romanos fala assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E de fato, de verdade, estamos com essa mentalidade. E essa mulher, ela era dona da metade de um país. Você sabe o que é ser dono da metade de um país? O elevador da casa dela descia na rua para ela ir para outra rua. Ela não usava os carros que tinha na garagem, pois usava, Neto. Casa na França, casa na Itália. Era uma mulher que tinha tudo, aparentemente. E ela ia fazer as viagens dela. Ela ia para o Egito. Nós chegávamos, ai, e aí, senhora Carmela, como foi o Egito? Ai, que povo. Como estava lá no hotel? Ah, o povo não me atendeu bem. A insatisfação que ela carregava. Ela não desfrutava. Porque ela não entendia. O que eu quero falar aqui, que não é um ambiente. Não é a estação. É o que nós estamos. E eu tinha uma companheira, que o nome dela era Adriana, e a Adriana era muito risonha. E eu lembro de eu e a Adriana comprar um sanduíche e repartir na metade. Eu nunca vou esquecer isso. A Adriana não tinha para ela e dividia comigo. Mas era uma alegria naquele sanduíche. Era uma alegria que ela falava assim: hoje eu estou me sentindo rica. E quando nós entrávamos na casa dessa senhora que tinha tudo, ela falava assim: eu não sei o que vocês tanto ri. Igreja, não é tempo de perder a alegria na transição. Isso aqui não foi, eu não está no meu esboço, mas não é tempo de perder a alegria. Nós vamos fazer algo. Levanta, nós vamos levantar. Levanta, nós vamos aplaudir com alegria aquele que vive. Senhor, nós essa manhã, nós vamos render, porque nós alegramos em Ti. Exaltado é o Seu nome, a glória do Senhor, a honra do Senhor. Essas palmas é para engrandecer o Teu nome, Pai. Oh, xalabá, xalabá. Tu eres santo. Ah, Pai, nós te amamos, não é aquilo que temos. Nós te amamos, não é a quantidade de pessoas. Nós não te amamos pelas pessoas que nos caminham conosco. Nós te amamos por quem Tu és, Pai. Oh, Pai, nós nos alegramos em Ti. Oh, Pai, nós alegramos em Ti. Ora, baixala, baixuricanda, labaia. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós precisamos entender da mudança de cenário. Eu vou falar de Josué. Pode pôr para mim Josué primeiro, por favor. Põe desde o início, por favor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou.
A minha pergunta para você hoje. Josué não sabia que Moisés estava morto? Por que Deus falou para Josué? Porque o Senhor muitas vezes tem que lembrar nós. Tem coisas nossas do passado que nós temos que deixar. Tem dependências nossas que nós precisamos de abrir mão. Josué ele foi formado durante todo o tempo que ele esteve com Moisés. Todo o tempo. Mas chega um momento que o Senhor está falando, já te formei, já te preparei, agora é outro tempo. Ali naquela cultura, fala que 30 dias, vamos falar essa parte, mas 30 dias o povo velava o corpo de Moisés. Então Josué sabia. Tinha uma cultura, Josué sabia naquele momento. Mas Deus ressalta, Josué, Moisés já está morto. Deus está falando para mim hoje, para você, tem algo que já morreu, mas nós ainda ficamos olhando. Tem coisas que o Senhor não quer que nós temos dependência mais. Tem coisas que o Senhor já está falando para você, basta, e você ainda insiste. A minha sogra fala assim, defunto quando ele passa do tempo, ele contamina. É feio isso. Mas coisas que nós ainda estamos agarrados, a gente não vai conseguir olhar para o que a gente precisa fazer. Deus não está desfazendo do que Moisés fez. Nenhum momento Deus não está desfazendo de Moisés. Mas Deus está falando, Josué, agora é a sua vez. Para de olhar para os costumes antigos. Para de olhar para as crenças antigas. Para de achar que do jeito antigo é o jeito de agora. Põe para mim de novo. Chegou a hora de você conduzir todo este povo. Eu fui pesquisar, porque quando a gente vai mudando as versões da Bíblia, altera um pouco. O que significava essa palavra, chegou a hora? Na versão hebraica, sabe o que quer dizer? É o momento de fazer. Deus está falando assim para Josué. Josué, é o momento de fazer. É o momento de acontecer. Nós achamos assim, que nós vamos preparar mais um pouquinho para tomar mais um passo. Vou esperar aquele anjo vir. Vou esperar chegar o Pix na minha conta para me abrir uma empresa. Vou esperar a pastora Luciene, mas o pastor Luiz me chamar para liderar o ministério. Não. O Senhor fala aqui para Moisés, é agora, faz. Nós precisamos entender que o agora de Deus, nós precisamos viver o agora de Deus. Nós precisamos colocar o pé e falar, é agora eu vou. O que Moisés tinha, o que Josué tinha diante? O povo olha para ele dando pressão. E agora? Josué tinha diante o Rio Jordão. Conduziu uma geração, porque era uma nova geração. Já não era aquela geração antiga. Porque a palavra de Deus fala que a geração antiga ela não entrou. Era uma nova geração. E essa nova geração, ela foi conduzida. Ela estava sendo incrédula. Havia idolatria. Era um povo reclamão. Porque eles estavam sendo criados assim. Eles saíram do Egito. Sabiam das coisas de Deus. Mas Deus falou comigo, sabe aonde isso? Dentro da minha casa. Eu conheço as coisas do Senhor. Eu sei o que o Senhor tem me ensinado. Eu sei o que o Senhor faz. Mas qual é o meu testemunho diante da minha geração? Como meus filhos vão apresentar diante do líder novo? É muito importante isso. Como nós estamos apresentando? Aquele povo do Egito não é um povo que não conheceu os milagres de Deus.
Aquele povo não é um povo que não viu as coisas de Deus acontecer. Mas muitos dos seus pais reclamaram. Muitos dos seus pais murmuraram. Igreja, não deixa a murmuração entrar dentro da sua casa, porque pode contaminar uma geração. Não deixa a murmuração entrar dentro do seu ministério. Ela pode levar o seu ministério água abaixo. Não deixa a murmuração liberar sobre a sua empresa. Ela pode colocar a sua empresa a perder. Não levante outros Deus no lugar de Deus. E Josué estava com um povo que estava em crise. Josué estava sabendo que tinha que passar. Mas Josué, com a postura dele, ele teve um discernimento. Que chegou o tempo. E pastora, discernimento. Discernimento foi a palavra-chave que o Senhor me trouxe. Todo mundo gosta de falar, Josué foi corajoso. Josué foi valente, Josué foi formado, mas Josué teve discernimento. Porque o que a palavra de Deus fala sobre ter discernimento? Vamos lá para Crônicas 12. Vou falar dos 12, eu acho que é a partir do 23. Loiane, por favor. Primeira Crônicas. Olha só. As 12 tribos foram divididas. De Israel, os filhos de Judá. E teve uma tribo que chama tribo de Isacar. E essa tribo ela é conhecida como conhecedores de discernimento dos tempos. Quando Davi estava fazendo a sua transição, Saul estava saindo do reino, que Davi precisava de entrar, ele foi ajuntando as tropas, as pessoas aliadas. E havia uma tribo entre todas, que era a tribo de Isacar. Quem sabe Isacar é o filho de Jacó com Lia. E essa tribo, ela foi conhecida como a tribo que ela tinha o conhecimento dos tempos. Ela sabia com sabedoria discernir os tempos. A primeira vez que eu escutei dessa tribo foi com a pastora Luciene. Ela falou uma frase e falou assim, pastor, tem uma tribo que ela fala sobre discernir os tempos. E a gente não dá importância para isso, muitas vezes. E quando Davi estava fazendo essa transição, ele estava buscando aliados, ele foi buscar aliados em várias tribos, e eu vou ler agora. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Pode ir. Da tribo de Judá, gente, vamos gravar esses números. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudo e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes e preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Ajoiado, o chefe de família de Arão, com 3.700 homens no seu comando. Zadok, jovem guerreiro e valente, com 22 oficiais e membros da sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles com muito respeito e em seu próprio clã. Da tribo de Manassés e oeste de Jordão, 18.000 foram indicados por nome, que ajudaram Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, presta atenção no número,
200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabia qual era o melhor caminho para Israel seguir. Por favor, põe na outra versão, NVI. Da tribo de Zacá, 200 chefes, que eram especialistas em conhecimento dos tempos, sabiam que Israel deveria agir. Deixa aí, qual é a palavra? O que Deus falou para Josué? Faz, é agir, é agora. Como eles eram chamados? O povo que tinha conhecimento dos tempos, que sabia o que deveria agir. Escuta, Davi buscou muitos valentes, pode ver muitas tribos, mas ele sabia que era necessário esse povo. Porque eles tinham conhecimento, eles sabiam a hora que tinham que parar, era um povo que sabia na hora que tinha que continuar, qual é a hora e qual fronteira. Escuta, não é só a gente saber fazer, não é só a gente ter as armas, eu posso ter o valente que for, eu posso estar preparado que for, eu posso ter o conhecimento que for, mas se eu não tiver discernimento, eu ponho tudo a perder. Nós precisamos de ter discernimento quando é o tempo. Qual é a fronteira? Qual é o limite? Qual é o projeto? E Davi sabia que esse povo. E esse povo, se vocês estudarem, eu fiquei curiosa. É um povo que foi leal a Saul. Eles só tomaram esse posicionamento quando eles viram que Saul estava morto. Porque a pessoa, quando ela carrega um discernimento de tempos, ela é obediente, ela é comprometida com as coisas de Deus. Deus não dá discernimento, de conhecimento de tempos, se eu não tenho entrega, se eu não tenho renúncia. Por isso que são poucos. E eu acredito que o Ministério Fé e Família vai entrar num tempo de discernimento. Porque preparados estamos. Nós temos muitos mestres aqui. Nós temos muitos profetas. Nós temos muitos pregadores. Nós temos muitos empresários. Mas chegou o tempo. Nós estamos preparados. Mas chegou o tempo de nós discernir. O tempo de agir. Como agir? Tem uma outra versão que fala assim: eles sabiam como agir. Como atuar, como fazer, quando. Isso é tão importante que eu trouxe uma história de um japonês aqui. Loiane, põe para mim. Na Europa, eu estudei, fiz obra, e a gente estudava muita guerra, muita história. E naquele tempo, eu chegava em casa e reclamava com o neto: não aguento mais falar de guerra. Guerra da França, guerra de fulano, guerra do outro, guerra do outro, guerra do outro. Porque estuda muito isso. Mas eu tive um entendimento que um dia, há quantos anos? Há 15 anos atrás, eu lembrei dessa história. Quem foi ele? Quem foi Eu coloquei um nome que eu não sei falar o nome dele. Inoda. Esse oficial do exército, ele era inteligente, era um dos melhores oficiais do Império Japonês. Ele era escolhido a dedo, não era qualquer um. Eu li sobre ele, ele era o cara. Pensa num cara que era estudado, num cara que falava várias línguas, num cara que sabia, passou por várias provas. Para um cara, pensa que do exército que pula, faz, ele era muito mais. Ele era considerado o cara, ele fazia parte do império. Ele fazia parte da realeza dali. Ele não era só um oficial. E chegou a guerra do Japão, Segunda Guerra Mundial. E eles mandou ele, quando mandou ele para a Segunda Guerra Mundial, mandou ele para a ilha, lá nas Filipinas. E a ordem dele foi: você não sai enquanto a ordem do seu chefe, o seu comandante chegar daqui.
Essa foi a ordem para ele. Só sai dessa guerra na hora que o seu chefe mandar, seu comandante. E ele foi. E ele ainda falou assim, e você não tem direito de suicidar na hora que as coisas apertar. E esse homem foi para a guerra em 1945. Chegou a guerra, acabou a guerra. Mas o comandante dele não foi lá avisar. Chegaram nele, Arnaldo, acabou a guerra. Soldado, acabou a guerra. Não, o meu comandante não me avisou. Chegou outro, acabou a guerra, meu comandante não avisou. Começaram a mandar panfletos, porque começou a época dos panfletos. Mandaram, jogaram por cima. Se vocês verem o filme, vocês vão ver. Jogaram panfletos em toda aquela região de Filipinas para tentar achar ele, porque ele era uma pessoa importante ali. Não era qualquer soldado. Ele pegava os panfletos e falava, isso aqui é estratégico do inimigo. Eu não me entrego. 29 anos esse homem ficou preso na ilha. Já estava construindo uma cidade do lado dessa ilha, um país, e ele não se movia, porque na cabeça dele ele acreditava, meu comandante não veio, eu tenho uma ordem e eu vou manter fiel. E esse homem, ele tinha fidelidade. Isso é uma coisa de lealdade. É a mesma coisa eu falar, limpa esse chão. Ele fala, pastora, está limpo, mas eu vou fazer por obediência. Vem, pastor Glaucio, já está limpo. Não, enquanto a pastora não falar que está limpo, eu não saio. Isso é fidelidade, isso é honroso. Ele tinha resistência, porque resistiu 29 anos numa ilha. Ele tinha todas as características, mas sabe o que ele não teve? Discernimento que a guerra acabou. Muitas vezes nós estamos habilitados, capacitados, com a arma, somos fiéis nas nossas ofertas, somos fiéis nos nossos dízimos, somos fiéis na palavra de Deus, gastamos tempo com as coisas de Deus, mas nós não temos discernimento que chegou o tempo de agir. Então a gente nunca vai sair da prisão, a gente nunca vai sair do lugar. Por isso que nós precisamos de ter um entendimento. Não é quando a estação muda. Não é quando o ambiente muda. Nós precisamos ter discernimento. É de quando a transição formou a gente e chegou o tempo de agir. E aí passou um viajante, teve um momento lá que esse viajante encontrou que ele caiu, ele salvou esse viajante, eles tiveram um relacionamento. E esse viajante levou para o governo do Japão, que esse homem estava lá. E o governo do Japão falou assim, não pode, ele está declarado morto. Quando nós não discernimos os tempos, pode passar o nosso tempo. O que você tem feito com o que o Senhor tem colocado na sua mão? O que você tem feito com o caráter de Jesus dentro de você? O que nós temos feito? Tem o tempo de agir. Tem o tempo de mudar. Não é de estação, de fase, é de transição. E o governo foi lá, buscou ele. E sabe qual foi a primeira fala que ele falou? Me perdoa, porque eu não entendi que a guerra acabou. Ele não pedia perdão para o governo, ele pedia perdão para ele mesmo. Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, de tudo que eu quero, me dá discernimento no tempo de agir. Eu não quero que o tempo de Deus passe, mas eu também não quero precipitar. Em Eclesiastes fala assim, o coração sábio se inclina para o bem, mas o coração tolo para o mal. E eu falei, Senhor, que meu coração se incline para o bem. Que o meu coração seja inteligente a ver o que o Senhor está fazendo. Que o meu coração não governe pelas emoções do que está acontecendo agora. Que o meu coração tenha discernimento como a tribo
desacar das coisas que vão fazer de acontecer. Josué entendeu o tempo dele. Josué levantou naquele momento e ele entendeu, eu vou. E o interessante, pode pôr para mim agora, Josué 1, 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer toda a lei do meu servo, pois Moisés ordenou você, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Você tem êxito onde quer que você andar. Sabe o que o Senhor fala aqui? Na versão também busquei isso semana passada em hebraico. Seja firme. Seja firme. Seja firme. Tenha discernimento daquilo que o Senhor está te dando. Seja firme. Não se mova pela circunstância. Não se mova pelo que está acontecendo. Se mova pelo que o Senhor te está fazendo. Se mova pelo que o Senhor está te formando. Haja naquilo que o Senhor te chamou. Não haja pela situação. Não haja pelo que os seus olhos veem. Ora, baixar ela vai. Eclesiastes 10, 2. Não é esse. É Eclesiastes 5, 8. Se você vier pobre, oprimido, em uma província, repara-lhe que são negados o direito e a justiça. E não fique surpreso, pois todo oficial é observado por alguém que ocupa a posição superior. E sobre os dois, outros em posição ainda mais alta. Sabe o que aqui está falando? Não preocupe com o outro. Não preocupe com o governo. Não preocupe. Preocupe o que o Senhor te chamou para fazer. Preocupe com aquilo que o Senhor te confiou. Preocupe com aquilo que o Senhor está falando, faça. Preocupe, seja sensível ao que o Senhor tem. E eu falei para o Neto que essa semana não foi uma semana fácil para mim. Não foi. E eu falei para o Neto assim, pro Neto ontem, não foi, meu bem? Falei, amor, eu acho que eu não vou dar conta de ministrar a palavra amanhã. Eu falei para ele. O Leonardo levantou 3 horas da manhã, numa crise de choro. De sexta para sábado, não foi, Neto? E o Leonardo não conseguia dormir. Ontem, o Leonardo ficou o dia inteiro na cama, sem levantar. E eu falava, meu filho, para com isso. E eu falei, a mamãe, conversei com ele. Conversei com ele. E eu falava assim, Léo, para com isso, você é um menino alegre. Mas eu falei para o meu marido, Neto, eu preciso discernir o tempo. Porque o que acontece? Se nós olharmos a situação, olhar as coisas, a gente não faz, a gente não avança. Eu não posso olhar o que está acontecendo, eu tenho que olhar a raiz do problema. Eu preciso olhar a raiz do que está acontecendo. Eu preciso de um discernimento, igreja. Chegou um tempo que é tempo de agir. E nós precisamos desse discernimento. Aonde o Senhor quer. Como o Senhor quer. Precisamos. Chegou o tempo de fronteiras. Aqui, quando Davi buscava, é porque Davi ia expandir. Josué, quando teve o discernimento, era para uma expansão. Nós passamos um ano todinho de expansão. Chegou um tempo que nós precisamos discernir a voz de Deus. E eu falei com o Neto, é hora de nós orarmos. É hora de nós levantarmos um clamor. É hora de saber a raiz. E nós oramos. E hoje ele está bem. Vocês entendem? Que não é a situação, a circunstância, é o que apresenta e como nós discernimos. Eu não vou estender mais a palavra. O que Deus colocou no meu coração hoje foi: é tempo de discernir. Toda transição, ela leva discernimento. É tempo de eu saber. Estação não vai mudar minha vida.
Estação não vai mudar meu comportamento. Estação não vai fazer eu parecer com Cristo. Ambiente, eu posso sair do Ministério Fé e Família, não vou sair, mas eu posso sair, mas não vai mudar o meu comportamento, porque o que eu carrego de Cristo sempre vai estar ali. Mas o que vai fazer a glória de Cristo ser transformada, eu parecer com Cristo, é como eu vou reagir diante da situação, é como eu vou agir diante do discernimento que Deus me deu. E essa é a palavra hoje, igreja. Que nós possamos ser sensíveis e ter o discernimento de que Deus quer para nós hoje. Glória a Deus. Obrigado, pastora Dari. Nós vamos orar sobre essa palavra, amém?